Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Tava com saudade de vocês, viu? Tá completando 48 horas sem conteúdo aqui no canal. Acho que isso é inédito. Primeira vez em 4 anos do canal que a gente fica tanto tempo sem gravar, sem fazer live. Mas foi um final de semana muito vazio, sem futebol, no meio dessa data FIFA. Ainda bem que tá acabando. E daqui a 3 dias, na próxima quinta-feira, a gente já tem um retorno aí do Campeonato Brasileiro com o Fla-Flu. É uma rodada muito importante. Eu sinto que toda vez que tem esse período de data FIFA, há um desengajamento da galera. A galera desengaja do Fluminense, abandona. Pouquíssimos ingressos vendidos para o Fla-Flu, tá? A torcida do Flamengo esgotou o setor norte, mas não esgotou os setores mistos. A torcida do Fluminense comprou poucos ingressos para o Fla-Flu e hoje, segunda-feira, desde as 10 horas da manhã, já começaram a ser vendidos ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense, que será na outra terça-feira, sem ser amanhã, a outra. Deixa eu ver para você aqui a data. Hoje é dia 14, no dia 22. Dia 22 no Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense, aquele jogo atrasado, né? O jogo que a gente tem a menos. E, galera, esse jogo... o Maracanã tem que estar bem cheio, de preferência o Maracanã lotado, porque é um jogo decisivo para a permanência do Fluminense na Série A. Ou seja, é uma semana muito importante. E aqui eu trago uma excelente notícia para vocês. O Fluminense deverá ter 3 reforços para esse Fla-Flu, tá? São eles. Vou botar aqui a foto para vocês. O Ignacio, que já vem treinando há algum tempo. Todo mundo já tá ciente. O Ignacio já vem treinando. Deve jogar. Vai ficar somente a critério do Mano Menezes. Saiu, inclusive, a matéria no GE hoje, elogiando bastante o Ignacio, falando que o Mano gostou bastante, está bastante impressionado com o Ignacio, apesar dele só ter jogado 2 jogos. Né? Jogou contra o Vasco e contra o Corinthians. Aí ele se machuca, está um bastante tempo afastado já, fez uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de menisco, uma cirurgia mais simples, né? Menos complicada do que um ligamento e tudo mais. E o Ignacio deve estar de volta aí, quando eu falo deve estar, porque fica a critério do Mano. Ele já tá treinando normalmente. Mas esse cara aqui, ó, ele tem que estar de volta, né? Thiago Silva voltou a treinar no último sábado com o time, treinar no campo. Como dá pra ver, ele ainda, pelo menos nesse treino de sábado, ele tava utilizando tênis e não chuteira, porque chuteira é um calçado mais duro, né? Lembrando que a lesão do Thiago Silva é uma lesão na sola do pé. Então, quanto mais desconfortável for o piso, o sapato, o tênis, a chuteira, mais você pode agravar a inflamação. Então o Thiago Silva já voltou aos treinamentos em campo e deve também, se tudo der certo, se Deus quiser dará, deve estar aí relacionado e atuando como titular ao lado do Ignacio. Essa é uma zaga que foi contratada para resolver os nossos problemas. Thiago Silva veio, o Ignacio foi contratado para ser parceiro do Thiago Silva. Infelizmente, praticamente não jogaram juntos ainda, jogaram poucos minutos juntos, se não me engano, contra o Corinthians, e aí o Ignacio se machuca e sai. Então agora aí no Fla-Flu, eles vão ter oportunidade de formar a dupla de zaga. Mas quem voltou aos treinamentos também, dessa vez utilizando uma máscara, é esse cara aí, ó. Tá reconhecendo não? Tá achando que é o Batman? Não, não é o Batman. Esse aí é o Nonato. Nonato voltou aos treinamentos, ele quebrou o nariz, né? Fez uma cirurgia no nariz e voltou aos treinamentos com máscara. Então tem uma possibilidade do Nonato ser relacionado. Dezão, vai ser titular? Não, não vai ser titular. O titular do meio-campo é o Martinelli, né? Deve ser o meio-campo com Facundo Bernal, Ganso e Martinelli. Mas o Nonato é mais uma opção no banco de reservas. Voltou muito bem ao Fluminense, depois teve uma queda. Chegou a brigar por vaga de titular com o Martinelli. A gente ficava na dúvida, quem joga, Martinelli ou Nonato? Infelizmente sofreu essa pancada aí contra o jogo contra o Botafogo, quebrou o nariz. Também tá de volta já aos treinamentos, tá? O que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, até porque é muito tempo, 15 dias sem futebol, então eu queria relembrar vocês aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? O Fluminense tá fora da zona do rebaixamento, como você pode ver aí, na 16ª colocação com 30 pontos, mas coladinho com a gente tá o Vitória com 29 e o Corinthians com 29. Claro que Vitória e Corinthians têm um jogo a mais. Mas essa rodada é uma rodada que não vai ser fácil pra gente não, tá? O Fluminense, ele vai ter que vencer o Fla-Flu para poder se manter fora da zona do rebaixamento.
até jogar o seu jogo a menos na outra terça-feira, no dia 22, contra o Atlético Paranaense. Porque eu vou colocar para você aqui agora os jogos da rodada. Tá? Vejam como tem alguns confrontos complicados. Internacional e Grêmio. Jogo no Beira-Rio. O Inter é o mandante. É clássico. Mas é importantíssimo que o Grêmio perca pontos. Já expliquei pra vocês. O Grêmio tem 35 pontos, o Fluminense tem 30. Porém, o Fluminense tem um jogo a menos que o Grêmio. A gente vencendo esse jogo a menos vai a 33. E daqui a poucas semanas a gente enfrenta o Grêmio no Maracanã. Ou seja, a gente vai poder passar o Grêmio. Só depende do Fluminense para poder ultrapassar o Grêmio, entende? Então é importante que o Grêmio seja derrotado nesse jogo contra o Inter, ou pelo menos não vença, né? Um empate talvez não seja um resultado tão ruim. Cruzeiro e Bahia não interessa em nada a gente. Vitória e Bragantino. Como eu falei pra vocês agora, a Vitória tá um pontinho atrás só. Então vai jogar em casa contra o Bragantino. Vitória é favorito. Tem uma probabilidade de 35% de vitória. Mas a probabilidade maior para esse jogo é um empate. Como você pode ver aí, 37,98 a probabilidade de empate. O que seria o melhor resultado pra gente, tá? Aí vem o Fla-Flu, o Flamengo é favorito, tá? Tem quase 50% de probabilidade de vitória. 30% aí, 29,9% de empate. E o Fluminense tem apenas 20% de probabilidade matemática de vitória. A gente sabe que quando entra em campo, começa o clássico, nada disso vale a pena, né? Não vale a pena se apegar a isso aqui. Quanto mais em clássico, onde o time que tá por baixo normalmente se dá melhor, né? A gente já viu isso várias vezes. Botafogo e Criciúma. Botafogo precisando vencer para manter a liderança. E o Criciúma é um time que tá brigando também para não entrar na zona do rebaixamento, para não ser rebaixado. Eu acho que é um dos postulantes a brigar até a última rodada. Então vai ser importante aqui uma vitória do Botafogo. Corinthians e Atlético Paranaense. Olha como é complicado esse jogo aqui. O ideal também seria um empate. E é a maior probabilidade, tá? Vocês podem ver aí 51,53% a probabilidade de empate, 30% Corinthians e apenas 18% vitória do Atlético. O Atlético, assim como o Bragantino, são os dois últimos times colocados do retorno, estariam na 20ª e na 19ª colocação, se computar só o retorno. E estão com dois jogos difíceis, hein? Bragantino pega o Vitória na Bahia e o Atlético Paranaense pega o Corinthians em Itaquera. Essas duas equipes aí estão fora da zona, mas eu acho que em pouquíssimas rodadas eles vão entrar, os dois ou um dos dois vão estar entrando na zona do rebaixamento, tá? São Paulo e Vasco é um jogo que não interessa a gente. Fortaleza e Atlético Mineiro também não. Atlético Goianiense e Cuiabá. Atlético Goianiense é o último, Cuiabá é o penúltimo. Cuiabá tem 36 pontos, com o mesmo número de jogos que a gente, 28 jogos. Ou seja, tem um jogo a menos que o Corinthians, tá? Na rodada seguinte, sem ser essa próxima, o Cuiabá enfrenta o Corinthians. Então é importante que o Cuiabá jogue contra o Corinthians vivo ainda. Então, por incrível que pareça, claro, contando com a vitória do Fluminense no Fla-Flu diante do Atlético Paranaense, né? O melhor resultado aqui seria um empate ou vitória do Cuiabá, tá? Pra eles poderem jogar contra o Corinthians vivo. E o Corinthians é um dos times que mais ameaça a gente, por ter elenco, torcida e tudo mais. Eu não acredito, apesar da pontuação ser possível, que o Cuiabá vai escapar da Série B em 2025, ok? E para fechar a rodada, Juventude e Palmeiras, o jogo lá no Alfredo Jaconi, mas é contra o Palmeiras, né? Então, o ideal pra gente seria uma vitória do Palmeiras, ou pelo menos que o Juventude não vença, tá? Ou seja, é uma rodada, pessoal, complicadinha, não é uma rodada fácil, não. Tem jogos difíceis, os nossos adversários... Quando eu digo os nossos adversários, são os times que estão brigando também para não entrarem na zona do rebaixamento, ou os que já estão para sair, tá? Tem jogos em casa, é o caso do Vitória, é o caso do Corinthians, são os dois que estão atrás da gente. Então, assim, se a gente não vencer o Fla-Flu, há uma possibilidade grande de voltarmos para a zona. Pelo menos até terça, quando o Fluminense vai fazer seu jogo a menos. E aí, vencendo o Atlético, ele sairia novamente, porque ele tem um jogo a menos do que Vitória e Corinthians. Então, dito tudo isso, é importantíssima a tua presença no Maracanã na próxima quinta-feira no Fla-Flu e terça-feira, dia 22, contra o Atlético Paranaense, tá? Compre seu ingresso, os ingressos já estão à venda, você pode acessar, comprar e vá ao Maracanã torcer pro Fluminense.
Vamos voltar ao engajamento, rapaziada. Vamos acordar. O ano não acabou, não. A gente tem muita coisa pra brigar ainda, escapar dessa zona maldita e depois pensar aí, se Deus quiser, pelo menos uma classificação pra Sul-Americana, né? Vai ser aquele prêmio de consolação. Não caiu e vai pra Sula. Pelo menos isso. Já que a Libertadores, infelizmente, em 2025 a gente não vai disputar. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora aí, se inscreva no canal. Bora bater 167 mil inscritos o quanto antes, tá bom? Fique com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.